ASNT ou SNQC? De repente, você que precisa contratar um serviço de inspeção, está aí se fazendo essa pergunta. Ou para você que vende serviço de inspeção, qual a melhor opção para o seu cliente? Eu queria falar um pouco sobre isso. Parece ser um assunto polêmico, mas a gente vai ver que quando a gente leva para a parte da técnica, pautado na necessidade do cliente, dá para resolver isso fácil. Bacana? Bora para mais um vídeo. Uma das polêmicas que paira sobre contratação de serviço de inspeção, principalmente para o que foge da área de óleo e gás, é qual tipo de inspetor, de profissional, com qual tipo de qualificação vai atender a minha demanda. Hoje no Brasil, as duas mais comuns é o SNQC, que é o Sistema Nacional de Qualificação e Certificação de Pessoas, e o sistema ASNC, pertencente à Sociedade Americana de Ensaios Não Destrutivos. E qual profissional eu devo contratar, ou como empresa prestadora de serviço, qual profissional que eu devo enviar para determinada demanda? É preciso entender primeiro a necessidade do cliente. E para entender essa necessidade, a gente tem que ir um pouco na origem da criação do Sistema Nacional de Qualificação e Certificação de Pessoas, o SNQC. O SNQC ele surge, sobretudo, para atender uma demanda crescente da Petrobras, uma empresa estatal do ramo de extração e refino de petróleo, e revenda dos seus subprodutos, que precisava cada vez mais de profissionais qualificados para atender essa área de petróleo e gás. Então, a Petrobras hoje é uma empresa que tem todo um arcabouço de normas técnicas, de procedimentos muito específicos para a área dela. Por exemplo, o mundo quase todo fabrica vasos de pressão com base no ASME. É geralmente o documento mandatório em todo mundo para fabricar vasos de pressão. Mas as grandes empresas como a Petrobras que trabalham nesse ramo aí de óleo e gás criam normas específicas de acordo com as características regionais ali do seu petróleo, as características do seu clima, enfim, as outras variáveis que precisam ser controladas. Então, para você fabricar, por exemplo, um vaso de pressão para a Petrobras, não basta seguir o ASME, ela tem uma norma específica que é a N268, por exemplo. E dentro dessa demanda, a Petrobras impulsionou a criação do SNQC. Então, o SNQC hoje, o profissional qualificado pelo SNQC, ele passa por uma série de testes, de etapas probatórias, desde de provas teóricas, provas práticas, que são extremamente segmentadas para essa área de óleo e gás. Claro, específicas da qualificação que ele está passando, da modalidade de qualificação. Então, está qualificando em ensaio por líquido penetrante, o LP. É uma prova específica dessa modalidade, mas muito voltado para a demanda de óleo e gás. E o profissional qualificado pela norma ASNT, pelo órgão ASNT. No Brasil é muito comum a qualificação ASNT TC1A. É uma qualificação que você qualifica mediante um procedimento, e esse procedimento é amarrado à empresa pela qual você passou pela qualificação, podendo ser transferido para outra empresa. Então, o profissional hoje ele está alocado aqui na LW Engenharia, mas ele já passou por um processo de qualificação em outra empresa que ele trabalha. Ele traz as provas dos certificados, a gente apresenta o nosso procedimento e o inspetor, nível 3, a SNT, vai pegar essa documentação, analisar, ver se precisa fazer algum complemento e transferir a qualificação ou complementar a qualificação. Infelizmente, no mercado tem muita gente que fala mal, já a SNQC é melhor do que a SNT. Tem essa polêmica, você tem que entender qual que é a demanda do seu cliente. Eu sempre digo para o meu cliente o seguinte: se você não é da área de óleo e gás, um bom profissional qualificado no sistema SNT te atende muito bem. E consegue atender sim as suas demandas. O que a gente tem que entender também dos órgãos de qualificação, os órgãos certificadores, que eles são sindicatos.
Todos eles são sindicatos. O SNQC é uma espécie de sindicato, tá, Weberson? Mas é técnico o trabalho do SNQC, sim. Não deixa de ser um trabalho técnico, mas são órgãos regulamentadores de atividades profissionais, tal qual o CREA, a qual eu sou cadastrado. Eu sou inspetor qualificado em 3 modalidades, a SNT, LP, PM e ultrassom. Eu sou engenheiro mecânico e sou credenciado pelo CREA, ou seja, sou cadastrado junto ao CREA. Então, para atender a demanda do seu cliente, você tem que entender a necessidade dele. Se ele não é da área de óleo e gás, um profissional bem treinado, qualificado da SNT, atende plenamente a demanda. Outro ponto importante para você que está contratando serviço de inspeção, seja para inspeção de estruturas fabricadas na área de mineração, siderurgia, indústria alimentícia e outros que não estão aí no escopo do óleo e gás, você tem que estar muito atento ao tipo de empresa que você está contratando para prestar esse serviço, independente do profissional se qualificado SNQC, ASNT ou por outro órgão certificador. Tá? Por que eu digo isso? É muito comum a contratação de profissionais independentes, liberais, com uma qualificação. E eu conheço vários que são idôneos, são pessoas que executam o seu trabalho de forma excelente. Inclusive, muitos deles trabalham conosco, quando a gente tem essa demanda, contrata temporariamente, traz para a LW, presta o serviço aí para o cliente. Nós prestamos também serviço de inspeção para a área de óleo e gás. Mas, no fundo, você tem que ter uma empresa de engenharia, tá? Uma empresa, um CNPJ, que dê o respaldo técnico desse trabalho realizado. Por exemplo, aqui na LW, todo o serviço realizado de inspeção em qualquer tipo de ENDE, nós emitimos uma ART, que é uma anotação de responsabilidade técnica, assinada pelo engenheiro responsável da empresa, ok? No caso sou eu, assino essa anotação de responsabilidade técnica referente ao serviço que está executado. Essa é uma garantia legal que você, cliente, tem. Então, vai muito além do órgão certificador do inspetor que está fazendo o seu ensaio. Tá? Vai da responsabilidade técnica dessa empresa que está prestando o serviço de inspeção. Então, você tem que estar muito atento a isso. Não adianta simplesmente, eu contratei um inspetor com qualificação X, eu acho que é melhor que a qualificação Y. Não. Vai do respaldo técnico da empresa, da capacidade desse profissional e dos procedimentos que ele segue. Então, tem que ver se o atendimento que está sendo feito na sua empresa para inspecionar determinado tipo de produto, junto a soldado, material, enfim, se o procedimento da empresa que você contratou cobre isso, se não contratou, essa empresa tem que qualificar um procedimento. Então, é isso que eu gostaria de deixar claro aqui nesse vídeo hoje. Eu vejo muita discussão no mercado, assim, SNQC é melhor que a SNT? Não, a SNT é mais versátil, é o melhor custo-benefício, mas vai muito além disso, pessoal. O profissional que está qualificado, pode ter certeza que ele passou por um treinamento, ele está apto a realizar aquele ensaio. Mas eu vejo uma importância fundamental de ter uma empresa responsável, de engenharia preferencialmente, que emita uma anotação de responsabilidade técnica a respeito daquele serviço prestado. Isso sim vai trazer garantia para o seu serviço. Isso vai te dar garantia legal. Bacana? Então, é essa mensagem que eu gostaria de deixar hoje. Eu sei que o assunto é meio polêmico, a ideia aqui não é causar polêmica. Nós dispomos aqui dos profissionais, tanto o SNQC quanto a SNT. A gente direciona de acordo com a demanda do nosso cliente. Sempre que é um cliente que não é da área de óleo e gás, a gente tenta mostrar a ele que é possível fazer um serviço de qualidade com o inspetor ASNT. Dei o exemplo para vocês, tenho uma formação em engenharia, tenho mais de 15 anos de experiência nesse mercado aí de ensaios não destrutivos. Trabalhei em grandes empresas que me deram um respaldo técnico muito bom e sou qualificado a ASNT. Então, a gente precisa também acabar com esse tipo de preconceito em relação à qualificação. Bacana? Então, é esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Deixe seu comentário, cadastre no canal, deixe seu like. Isso é importante para o YouTube entender que o conteúdo que a gente divulga é relevante. E precisando de serviço de inspeção, serviço técnico de engenharia, conte com a LW Engenharia.
Nós temos profissionais altamente habilitados para atender sua demanda, seja você da área de óleo e gás, seja você da área de siderurgia, mineração, indústria. No geral, nós temos uma solução sob medida para a sua empresa. Bacana? Um abraço, até o próximo vídeo.